Lá na SCAR tem música, teatro, dança, tem audiovisual, tem artes visuais e tem podcast, né, Edilma Alemanha? Isso aí. Hoje a gente está aqui sem Samuca e sem Fran, que deram lugar a nossos convidados super especiais. Quem que é, Edilma? Apresenta para nós. Então vou apresentar primeiro o Fred, porque o Fred é meu amigo do coração. Trabalhamos juntos há 12 anos, já há 10 anos. Fred Paiva faz muito projeto. Talvez ele não goste muito, mas enfim, ele faz. Mas é um mega ator, diretor, enfim, uma pessoa muito especial na área da cultura e um grande incentivador da cultura e das artes cênicas principalmente. Mas também com o nosso amigo Marcelo Bugarelli, que também é uma pessoa das artes cênicas principalmente, mas de todas as áreas das artes, um apaixonado por Jaraguá do Sul, pela SCAR, não é de Jaraguá do Sul e não, né, oficialmente vem para cá só quando a gente implora, pelo amor de Deus, vem! Enfim. Mas chamou, ele tá aqui, né, Marcelo? Chamou, ele tá aqui. Tamo junto. Mas eu vou deixar com que eles se apresentem oficialmente, fora a zoeira nossa. Marcelo, pode... Eu começo? Começa Quem és tu, Marcelo? Nem eu sei, pergunta. Quem é você Pergunta na pro fila meu do pão? psicólogo. Os 5 terapeutas. Então, eu sou teatreiro, sou artista, sou gaúcho, nasci em Montenegro, hoje eu moro em Porto Alegre, trabalho, estudo com arte. Há 12 anos, né, há mais ou menos que a gente mantém uma relação constante Relação estável, né? de arte aqui em Jaraguá do Sul, através de vários projetos de formação, de criação de espetáculo, enfim. Começou tudo, a nossa relação começou aqui através de oficinas, né, Fred, para montar de espetáculo, com esse sistema de educação para as artes da cena, que é a biomecânica de Meyerhold. E isso se multiplicou, né? Esse trabalho de formação despertou a nossa vontade e desejo de criar junto. Então, hoje a gente já forma praticamente uma trupe. A gente está em trabalho constante mesmo, às vezes distantes. A gente está sempre mantendo esse contato para os nossos trabalhos de criação, experimentação. E eu sempre reforço e digo como a SCAR é importante, porque aqui é um espaço onde a gente pode livremente experimentar. E se o artista não tem esse espaço de liberdade, a coisa não acontece. E aqui a gente tem esse espaço de poder, assim, vamos viajar, vamos, agora vamos voltar, agora vamos para lá, agora vamos para cá. E isso é maravilhoso, né? Então, só tenho a agradecer, antes de tudo, a oportunidade que eu tive e estou tendo de poder vir aqui criar com os artistas daqui e que outras pessoas possam também ter essa experiência que eu estou tendo, enfim. Ô Fred, o Coraçãozinho Marcelo saindo, assim, de felicidade. O Marcelo é sempre assim, já põe a barra lá no alto, porque já veio falando bonito demais, né? Depois eu falo as coisas outras. Agora complicou para você se apresentar, Fred. Não quero dizer nada, não. Marcelo sempre polido, sempre fala as coisas com a maior elegância do mundo. Diferente de mim, né? Às vezes... Tá, para eu me apresentar agora. Manda lá, dá teu carteiraço. Olá, tudo bem? Meu nome é Fred Paiva. Eu trabalho aqui na SCAR já desde 2006 com teatro e a partir de 2014 vim também para a parte de projetos, a parte administrativa e burocrática. E desde então a gente tem desenvolvido muitos projetos juntos. Desde 2006 já, na verdade, desenvolvendo muitos projetos juntos, né? Sou ator do Teatro Contraponto, trabalho com o Marcelo já desde 2011 e acho que ali em 2011 foi um divisor de águas onde eu olhei para Jaraguá e pensei assim, acho que porque eu tinha vindo já morar aqui, já morava aqui desde 2006, foi quando eu vim para SCAR também, e ali em 2011 eu falei, não, realmente é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero chegar, em Jaraguá, e quero construir uma comunidade melhor para as pessoas daqui, né? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com arte e cultura aqui na cidade e aqui na SCAR, né? Já passei por muitos projetos, por muitos grupos, por muitas trupes de música, dança,
teatro principalmente, teatro de bonecos, já fiz bastante coisa. A gente vai adquirindo experiência, uma coisa aqui, outra coisa ali, e a gente vai... E isso vai construindo, também com audiovisual também, a gente vai construindo um estofo de coisas ao redor do nosso fazer artístico e da construção que a gente espera que a cidade tenha como arte e cultura, né? E como pertencimento, como a gente, o jaraguense pode se enxergar como um povo sólido, né? Muito bem. Você falando em fazer artístico, eu me lembro da nossa conversa há pouco, né? Falando o quanto é difícil a gente atuar com fazer artístico e quanto a gente tem que fazer tantas coisas para poder, ao final, ter recebíveis o suficiente no final do mês que o artista consiga mais do que sobreviver e viver do seu próprio fazer artístico. Então, nós ainda que moramos numa cidade pequena, né? 180 mil habitantes é uma cidade pequena, o quanto é difícil. E o quanto é lutado, né? Por isso, ao longo de tantas gerações, a Scar, que já tem 65 anos, vários antes de nós também fizeram vários percursos, né? Tentando aí criar uma jornada, e acho que cada um vem contribuindo à sua maneira. Mas você, Fred, em especial, contribui bastante, né? Para fixo aqui em Jaraguá do Sul como uma pessoa que incentiva esse fazer. Mas... E só complementando, eu acho que, além de muitos que já fizeram antes, muitos vão fazer depois da gente isso ainda, né? Era o que a gente estava falando com o Marcelo também. A gente tem que colocar na cabeça que trabalhar com arte é uma luta diária. E é isso. E se a gente não conseguir lidar com isso, a gente vai sofrer. A gente sofre mesmo assim, mesmo conseguindo lidar. E é uma coisa só, né? Acho que tem uma linha do tempo contínua, né? Que nem o Fred está falando. O que você faz hoje, você está fazendo porque alguém fez antes de você, né? E você está fazendo antes de alguém. Né? Então, teatro... Aliás, vale o adendo aqui, né? Para quem não se ligou ainda, o tema hoje é teatro. Né? Tá? Para o nosso ouvinte, telespectador, oficialmente anunciando o tema do nosso programa de hoje, teatro. Então, eu estou curiosíssima para saber algumas coisas dos dois. A gente acabou de montar uma peça, O Voo das Maritacas. Eu quero saber um pouco sobre o processo de montagem, pesquisa, o que influenciou as pesquisas, como daí depois, a partir dessa pesquisa, como ocorreu a montagem. Mas já vai fazendo o link com a biomecânica, e aí já pode emendar também nesse tema os 100 anos da biomecânica. Enfim, não tem estrutura. É para a gente entender um pouco mais sobre todo esse processo do teatro enquanto uma arte que a Scar valoriza muito. Pode começar. Querem começar com o Voo das Maritacas? Como foi o processo de pesquisa e montagem? Foi uma coisa muito interessante, porque assim, o ano passado, quando começou a pandemia, a gente estava cheio de projeto, como todo mundo no mundo. E daí, de uma hora para outra, do dia 15 para o dia 17 de março, tudo caiu por água abaixo. E principalmente a área cultural, a gente sabe, todos sabemos, que fechou e não pode, enfim, o que a gente vai fazer? Daí passou 1 mês e meio... Que passou uma eternidade, assim, 1 mês e meio, que a gente não sabia o que ia fazer. Será que a gente vai ficar até o final do ano sem fazer teatro? Eu falando com o Fred, porque a gente mantém uma relação de amizade também, né? E de lamentações, assim, ai, como é que tá? Aquela coisa. A gente, olha, vamos fazer o seguinte, não tem projeto, não tem nada, vamos começar a se encontrar pela internet, para a gente estudar dramaturgia, começar a trocar ideia, para a gente até na pandemia o processo, algo criativo a gente mantém aceso para a gente não enlouquecer dentro de casa. E daí a gente começou a se encontrar, eu, Fred, a Dandara Mendes, que é a atriz do espetáculo, a gente começou a se encontrar no Zoom, no Google Meet, não lembro agora. No Zoom. Para a gente discutir a dramaturgia, algumas ideias, enfim, até que cada um trazia um texto, a gente lia, até que um dia a Dandara, né, veio com uma matéria de jornal de uma socialite, matéria de jornal não, uma matéria do UOL, de uma socialite de Curitiba, que ela estava em crise, ela não sabia o que fazer na pandemia com seus 500 pares de sapato. E daí
ela estava numa crise tão grande que ela resolveu assim, eu preciso fazer o teste do Covid. E daí, nessa ida dela fazer o teste do Covid, ela contratou um fotógrafo, um repórter. Com certeza o repórter ela pagou para o UOL. E esse fotógrafo, assim, ela indo de casa até o teste, ela foi tirando fotos e fazendo looks com os sapatos, com a roupa, enfim. E depois disse que ela teria que repetir o teste todo mês, também era uma desculpa para ela botar as roupas. E no meio disso tudo ela foi colocando um monte de grandes conflitos da socialite, tipo, minha melhor amiga me deu uma bolsa falsa, tipo assim, os lamentos dessa socialite. E a gente achou aquilo bizarro, porque olha os nossos problemas. O mundo pensando o que vai acontecer com a vida das pessoas. Exato. E a pessoa com aquele conflito. E daí eu pensei assim, gente, olha que interessante, né? E daí, claro, é uma situação teatral, porque o artista, no dia a dia, não tem como não olhar para as coisas com arte. A intencionalidade. Então, assim, a gente vê alguém na rua, olha aquilo ali, aquilo pode nos inspirar. Vê uma música, uma manifestação, vê uma matéria como essa, isso é extremamente bizarro, é grotesco, é um evento, é uma espetacularização de um conflito que pode parecer nada, mas é tudo. Pode parecer banal, mas vamos se colocar no lugar dela e vamos ver se isso é banal mesmo. Vamos trabalhar com esse contraponto, que é o nome do grupo, né? Qual é o contraponto? A gente está aqui, dentro de casa, sem fazer arte, muito triste, com um monte de questões financeiras, criativas, de existência, mas tem alguém que está num outro lugar. Vamos ver isso? E daí a gente começou a pesquisar nas redes sociais, e a gente sabe o boom que as redes sociais deu na pandemia, em todos os sentidos. Né? Tudo virou live. Tudo virou live, tudo virou Instagram, tudo virou isso, tudo virou aquilo. Vamos pesquisar a vida dessas socialites, que tem aquela série As Mulheres Ricas, que era antes da pandemia, já tinha, né? Com a Narcisa. Com a Narcisa. Val Marchiori. E a gente começou a fazer uma pesquisa enorme dramaturgica, em todos os aspectos. Higiene, que mais, Fred? Trabalho, solidariedade, cultura, fuga. E a gente acabou chegando em outros pontos menos louváveis. Exato. Mais complexos. Mas como que vocês chegaram nesses dados? YouTube, a gente assistiu os reality shows. Tudo coisa pública, Tudo né? coisa pública. Tudo coisas públicas. Os perfis das próprias pessoas, o que elas postam, coluna social, muita coluna social, sabe? Coisas que estão publicadas em jornal, que elas falaram, sabe? Matérias de telejornal, matérias de blogs de variedade, programas do Amaury Júnior, né? Vocês se debruçaram feito antropólogos, sociólogos. Foi uma pesquisa enorme. A gente tem páginas e páginas e páginas de pesquisa em todos os âmbitos. A gente foi descobrindo aspectos em comum. Do que se alimenta? Como vive? Exato. Os conflitos. Eu quero só dizer que eu tô com a música do Amaury Júnior na minha cabeça aqui. Só de você falar nele. Imagina vocês assistindo um monte de programa, né? E daí, quando a gente se deu conta, a gente estava fazendo um teatro documentário. O nosso espetáculo não é documentário. Porque daí os puristas vão dizer, não é. Ele é ficcional, mas ele se baseia em documentos. Então, isso no teatro, eu posso chamar, o Paul Merrat faz isso na França, né? Um teatro ficcional documental. E tem uma frase que eu gosto muito do Peter Weiss, que ele fala assim, o teatro documental ele não quer revelar as coisas de verdade, mas a verdade das coisas. Então, a gente quis trazer para a cena a vida dessas socialites. É claro, a gente criou um personagem que se chama Vida de Oliveira e Sá, que abarca aspectos de várias socialites em uma só. E isso é um trabalho incrível de dramaturgia que o Fred fez, porque a gente pegar a vida de 15 socialites e transformar em uma, como inspiração, como mote dramatúrgico, foi um grande desafio. O Fred foi ótimo nesse trabalho, porque a pesquisa dramatúrgica nós fizemos em 3, porque é muito grande, mas o texto foi o Fred. Né? Então, a gente reunir isso foi incrível. Fred, como foi fazer esse texto? Como foi juntar a vida dessas 15 pessoas, 16, sei lá quantas pessoas,
em um texto. E eu já tive o prazer de assistir, né, um preview da peça e, assim, tá escrachado, né? Tem umas coisas muito assim, nossa, não pensei nisso. Assim, ó, foi caótico. Porque eles mandavam pra mim assim, ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Minha cabeça pensando, porque a gente ficou em lugares separados, né? Então, eu estava numa sala, escrevendo, e ele e o Marcela, não. o Marcelo e a Dandara na outra sala pesquisando, né? E eu lá escrevendo, eu estava com foco, a linha construtiva estava ali fluindo e vou escrever. De repente começava o WhatsApp. Olha isso aqui. Pipocando. Olha isso aqui. E aí, se eu Imagina- não via, porque eu estava tentando terminar a frase, ou aquele parágrafo, aquela ideia, ligava. Daí, se eu não atendia, vinha lá na sala. Tu viu? Olha lá. É um processo Não, imersivo. Espera, deixa eu escrever. Imagina que você tá lá comendo um pudim, aí vem, olha o brigadeiro. Aí Olha você o começa a comer o brigadeiro. brigadeiro, olha o sorvete. Não, pior, a gente você tá não comendo brigadeiro, a pessoa chega, come essa coxinha, que era um sabor completamente diferente, salgado, sabe? Tipo, Melhor ainda. ou chega com uma coisa agridoce, e a cabeça começa a pipocar para outro lugar, mas é fantástico. Eu acho que a coisa mais triste, mas que é o papel que o dramaturgo tem que desempenhar muito bem, é o desapego. Né? Que foi quando o primeiro texto nosso tinha 31 páginas. E o texto que foi para o palco, ele tem 17. Aí o desapego de, não, mas eu gosto disso aqui. Mas aí depois que está escrito, não, aquilo não é mais meu, aquilo é do palco. E Né? daí Então, se eu tenho determina que- uma outra dramaturgia, que é a dramaturgia de palco, né? Isso. E aí aquela coisa, tipo, eu tenho que ter o desapego. E aí era complicado porque além de eu ter que ter o desapego, eu estava em cena também. Então eu tinha que ter o desapego e tinha que ter parcimônia em deixar aquilo. Não, deixa isso ir, porque isso realmente não está fazendo falta para o texto. Né? Poderia ser um a mais, um plus, mas atrapalha, gera uma curva baixa, gera uma desatenção que não precisa, um desfoque. E, enfim, a gente desapega e vamos chegando no espetáculo que a gente tem. Né? E outras coisas entram no meio do caminho. Não, agora a gente tem mais coisa. E daí a gente tem que parar, tem que reescrever. É que as socialites estão aí ainda, né, gente? Cada dia a gente vê uma coisa nova. A última agora da Maitê com a... Tipo, As cada lives da dia... Narcisa agora gente, são ótimas. a da Narcisa. Então, gente, agora tem que... Mas é isso que é legal, né? É uma dramaturgia... Porque quando a gente começou a trabalhar a dramaturgia, a gente tinha que ter uma tótica, que na biomecânica é um objetivo. Então, assim, a gente trabalhou com os princípios da biomecânica na construção da dramaturgia. Esse é segredo, a gente não fala isso, mas é um processo, né? A biomecânica não é um estilo de teatro. Eu já nem gosto de falar teatro, eu gosto de falar de artes da cena. Porque se a gente for pensar, esse espetáculo, por exemplo, a gente não fez só... A gente fez ele para online, a gente fez para celular, a gente fez para presencial. Então, é a cena. Porque eu acredito que o teatro na internet não é teatro, é outra coisa que a gente não sabe o que é. Talvez um campo expandido do teatro. Assim como a ópera veio do teatro, assim como o cinema veio da fotografia, eu acho que esses espetáculos online, eles são outra coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco. Daqui a pouco a gente descobre. Isso é um assunto que a gente até outro dia estava dialogando sobre isso, né? Que quando o teatro vai para a TV, ele deixa de ser teatro. Exato. Então, essa questão efêmera do convívio... Da troca, o convívio, mas daí já tem o do Bate lá que fala que não, isso é o tecnovívio, né? Que são essas relações tecnológicas que talvez sim exista presença, talvez, mas qual o tipo de presença? São questões que a gente fica pensando, né? O que a gente, para onde que vai o tecnovívio? Que se a gente está conversando no Zoom ou no Google Meeting, a gente está ali, de uma certa forma, existe uma presença, então talvez não seja virtual. Então, até o pensamento sobre virtualidade talvez mude, acredito. Mas, enfim, não é esse o foco. Mas a gente trabalhando, precisamos de uma tótica, um objetivo, certo, Fred? E daí a gente tinha uma troca. Não, é os 500 sapatos. Ela vai fazer uma live, um espetáculo live, onde ela vai apresentar os 500 sapatos. Mas depois já não era mais, né? Depois ficou o Covid.
Depois virou... Então, até a gente descobrir a linha dramatúrgica, foram muitas tentativas. Muitas mesmo. Então, eu ia fazer um parênteses bem grande, que daqui a pouco isso não é um espetáculo, ele pode virar uma série, porque tem exemplos todos os dias brotando, né? Sim. E aí pode virar uma série, todo mês tem uma ação diferente aí em relação a isso. Exato. Mas, enfim, isso é um projeto pro ano seguinte. Isso é muito bom. E fazer lives, tipo, espetáculos lives, assim, por exemplo, agora foi uma socialite. Mas como que seria, sei lá, pegando um outro nicho, um outro lugar social? Entende? Como seria, por exemplo, uma live com uma pessoa que ama pet? O que seria a vida dela na pandemia? Como é que se fosse uma pessoa... Não. Entende? A gente pegar diferentes... Pode virar uma série de... Pode virar uma série. Porque a gente fez um formato meio TED. Eu queria um formato TED. Uma coisa... O cenário, para quem está ouvindo, o cenário do espetáculo é um tablado redondo de 1,5 m de diâmetro, onde a personagem fica ali o espetáculo inteiro falando. Tem a projeção, que é muito importante. A projeção atrás é como se fosse um personagem, que dá a ideia de que é uma live. Então, essa é outra pergunta. E, quando tem no teatro, porque é um teatro, é um espetáculo multimídia, Sim. que atrás tem lá a parte do áudio e vídeo que ela interage com a todo. atriz. Eu posso entender que o que está no áudio e vídeo ali, nas imagens e no vídeo, eu posso entender que aquilo é um segundo ator? Tecnicamente falando, é uma curiosidade. Para mim, sim. Eu, como diretor, sim. Porque, por exemplo, quando a gente tinha as imagens, a música, porque tudo tem que compor. Então, por exemplo, quando as imagens é sempre um trabalho a gente fazer, porque sim, porque a gente tinha... outra coisa, o processo de dramaturgia não foi só texto. A gente fez um banco de imagem. Nossa, que é riquíssimo, inclusive. A gente tem um banco de imagem gigante. Imenso. Cada item, gente, imagem. E tinha um banco de imagens de cada situação. E daí a gente pensou assim, agora a gente tem... O que é essa imagem no espetáculo? É só para decoração? Não. Então vamos botar um ator, que é o empregado dela, como se fosse o fotógrafo dos 500 sapatos de Curitiba, projetando essas imagens. Mas daí quando a gente critica, por exemplo, quando ela fala sobre o branco, sobre a questão da branquitude, que é uma questão que está se falando muito hoje e é pertinente, é sobre as minorias, a gente tem que falar. Então, vamos falar de branquitude. Mas a gente é uma crítica. Claro que é uma crítica. A gente sabe a sociedade que a gente vive, né? Então, vamos botar uma geleira, que é uma questão metafórica do espetáculo. O espetáculo tem questões metafóricas bem interessantes para construir um... Não dizer para o espectador aquilo que é isso que eu quero... Não, mas para estabelecer um diálogo. E a gente ficar pensando, né? No nosso lugar enquanto branco e como se localiza isso. Até porque a gente não viu... É muito raro ver uma socialite negra, né? Então... A gente pensou, vamos falar de branquitude, vamos botar a geleira. Mas a geleira, ele colocaria o empregado dela, porque elas chamam de empregados ou secretários, ou seria uma crítica nossa, ou uma metáfora dos artistas para aquilo que ela está falando como contraponto? Aí que entrou uma questão de dramaturgia crítica. O que é essa imagem? Então, ao meu ver, é um personagem, sim, tanto que daí, quando a gente tinha as imagens, deu uma crise. Essas imagens não podem entrar assim, ela tem que entrar... em fade in, fade out. Quando ela fala, ela olha para a imagem olha para ela volta ela triangula, né? Então eu olho para a imagem. Ela tá agindo com a imagem. E isso então com certeza é um personagem. E quando tem essa questão onde a gente cria um contraponto com o que ela está falando, por exemplo, quando ela fala do Covid, que a gente bota aquela fala da Regina Duarte, né? O Covid, uma morbidade, que ela deu uma polêmica no Brasil inteiro. Quando a gente bota, por exemplo, essa fala, a gente bota a imagem da Amazônia, em Manaus, né? Quando teve aquele grande surto de Covid. E daí, mas não é ele. Daí a gente sempre cria uma situação de interferência, como se tivesse alguém de fora colocando essas imagens, uma espécie de hacker. Então, isso são detalhes. Quando a gente vê essa interferência, que no final se entende quando a polícia entra na casa. Estou dando spoiler, mas enfim. Meu Deus. Então, a gente tem essas... Então, assim, é um personagem. A polícia entra. Tanto que no final, quando a polícia chega, ela é em imagem. E, na verdade, vamos ser bem real, né? Nas nossas casas, eu não sei, mas a maioria das pessoas, quando acorda, o que faz?
pega o celular. Eu, por exemplo, é uma doença, mas assim, Eu criei uma regra lá em casa que eu não pego o celular quando eu acordo. Eu tenho que acordar e fazer eu tenho que passar 1 hora, pelo menos, sem pegar o celular. as pessoas estão esquecendo os filhos nos carros, não esquece o celular. Esquece os cachorros. A gente vê isso acontecer. Gente, se eu esqueço meu celular, eu fico desesperado, eu volto e pego. Então, assim, as questões midiáticas, o celular, estão se personificando nas nossas vidas, né? Aí o meu celular, não de todos, com certeza você é evoluída de o meu ser. Mas assim, o meu celular, sabe? A gente pode ter, pode faltar tudo. É praticamente um órgão do nosso corpo. Assim, pode, então, Mas eu quero fazer uma pergunta muito para o Fred em relação ao texto de dramaturgia. Porque, claro, vocês estavam falando de socialite e no grupo ali era vocês dois e Dandara. Não somos socialites. Não, que pena. E quando você começou a escrever o texto, você já estava escrevendo o texto para Dandara? Já estava escrevendo o texto pensando na Dandara, fazendo essa personagem. Sim, texto criado pensando muito no conhecimento de atriz que eu já tenho dela. Ah, então, porque essa era uma pergunta minha. Me parece que casa muito bem a Dandara e o texto. Para mim, fica claro que foi feito, porque existem muitos momentos de teatro, enfim, que né, é feito o texto e aí depois eles vão escolher a atriz a partir do texto. Mas aí eu imagino que sejam duas diferenças, né? Uma, escrever já pensando numa atriz, e outra, o conhecimento prévio que você tem dessa atriz. No caso, você e a Dandara trabalharam juntos e tal. Sim, somos né? amigos então e tudo. Tem toda uma diferença aí. Tem. E assim, ó, eu escrevi o texto pensando na Dandara e pensando no Marcelo, porque eu já sabia a entrega dos dois e como... Já conheço os dois pessoalmente e trabalhando juntos, né? Mas isso também não impede que outro diretor e outra atriz fizessem o texto. Mas, claro, ali existia um componente também de carinho envolvido na hora de escrever o texto, né? Claro, tinha coisas ali que são escritas que são completas barbaridades, mas a gente adora um ridículo, né? A gente adora ser ridículo. Hoje eu ainda não fiz um ridículo, já tá me doendo. A Dandara, a gente até brinca, né, que eles me mandavam o texto e eu só colocava eu só coloquei um cimento, né, ali para colar, porque assim, se você pegar 70% do texto, são falas reais, né? 70% para mais. só as transições entre um e outro. Isso. Só que aí a Dandara falou assim, um cimento, então colocou cimento, reboco, tinta, um brilhinho, botou uma cola quente, fez não sei o quê, fez uma fita crepe, uma massa boiserie, corrida, pintou, massa corrida, furou, botou um prego, botou um quadro. Então, o quadro é a Dandara, né? Berra na sala. E aí, isso tudo tem a ver com... Quando a gente escreve um texto, eu, pelo menos, preciso estar apaixonado por aquela ideia, né? Porque tu precisa chegar em algum lugar, né? E tem alguns textos os textos que eu escrevi, eu sempre estive apaixonado por eles. Ou eu aprendi a me apaixonar no caminho por esses textos, né? Enquanto eu estava escrevendo. E respondendo sim. Ótimo, e respondendo sim. É uma dramaturgia Sambler, que a gente chama, né? Dramaturgia Sambler é essa escrita dramatúrgica que ela vem de vários lugares, que nem no jazz, né? Tem o Sambler, vem um instrumento ali, dali, cria o jazz. A dramaturgia Sambler, ela é uma escrita, que é o que a gente praticou, que vem de diversas fontes. Não é uma história que ele criou da cabeça. Cria da cabeça, mas ele se inspira aqui, ali, como a dramaturgia crossover, por exemplo, quando tem um espetáculo que eu vou pegar, sei lá, personagens reconhecíveis, né? Sei lá, vou fazer um espetáculo onde eu vou pegar o Homem-Aranha, o Picasso e o Einstein.
Aí Então, está em são três audiovisual. personagens. E eles entram num bar. São três figuras ou personagens reconhecíveis, todo mundo sabe quem é o Einstein, quem é o Picasso, né? E vou criar um espetáculo. Então são processos dramatúrgicos. E esse foi um processo, digamos, sampler, que eu posso dizer. Sampler, ai meu Deus. Sampler. Então foi um processo nesse sentido. Ainda entendendo um pouco mais o processo de montagem. E aí, já misturando com a biomecânica. Aonde eu consigo enxergar dentro desse espetáculo a biomecânica? E que diferença teria se vocês tivessem seguido outros caminhos? E quais são os outros caminhos? Eu sempre desejo profundamente que ninguém enxergue a biomecânica no espetáculo. Ótimo. Porque a biomecânica não é espetáculo, ela é um método. Então, é um eu ia sistema. falar, eu chamo de metodologia, mas não Pode sei ser. se... É, acima de tudo, uma ideia sobre as artes da cena. Eu, É uma eu ideia. vejo talvez como uma forma de pensar a cena. Sim. Que eu uso também para pensar texto, para pensar... Eu já escrevi projeto pensando em biomecânica. Pega aqui, ali, chego na justificativa e deu. E tá pronto, né? Tá tudo ali dentro, né? Então, para mim, é uma forma de pensar a cena. Então tá, se não tivesse essa forma de pensar a cena, ou enfim, a explicação que vocês acharem mais adequada, quais são as outras formas? Muitas, milhares, cada um tem um processo. Eu não acho que todo mundo tem que saber biomecânica, eu não acho que a biomecânica é a melhor coisa do mundo, enfim. É o sistema que eu encontrei na minha vida e que há 20 anos eu trabalho. Agora, eu sei que existem outros métodos, outros sistemas que os próprios grupos, às vezes, criam. Né? Por exemplo, tem grupos que criam seus trabalhos com base somente em improvisação, com método... A gente também improvisa, obviamente, improvisação é tudo no teatro. Mas sem algo... Mas, por exemplo, na dança, daí tem as várias linguagens da dança. Sei lá, o moderno é um sistema que desenvolve mais o contato com o chão. O clássico tem as suas leis, as suas formas. Então, daí a gente vai para a mímica do Decrua, que tem também os seus princípios. Então, eu gosto de falar de princípio, mas tem grupos que criam seus princípios, tem grupos que fazem uma vira-mexe de várias coisas junto. Então, é muito relativo. Eu vejo como metodologia. A única diferença da biomecânica, que eu acho interessante falar, é que a biomecânica do Meyerhold, ele é um sistema aberto. Ele não é fechado. Então, eu posso trabalhar com qualquer outro sistema, porque ele é um sistema de análise de movimento. Então, se eu for no ballet clássico, eu vou identificar a biomecânica ali. Se eu for no moderno, se eu for na dança de rua, no hip hop, eu vou identificar a biomecânica ali. Mas ele te dá instrumentos para tu identificar. Mas o mais legal é que tu cria o teu sistema. Ele tem a adaptabilidade dele é interessante. Não sei se dá para entender. Enfim, mais ou menos eu entendi. O que eu ia falar é que eu via vocês ensaiando e fazendo as oficinas e se jogando no chão, e aí caindo por cima de coisas, e se jogando na mesa, e pulando na Parece mesa. que é uma coisa puramente física, né? Então, era o que eu ia falar, e por isso que eu falo assim, eu que assisto de vez em quando algumas etapas do trabalho de vocês, até consigo fazer uma conexão. Eu não sei se o público de casa aí que está assistindo vai conseguir. Mas, e aí já pegando essa... eu vejo muito processo de corpo, de movimento, de ação. A biomecânica tem essa... Tem, porque é necessário passar pelo corpo. A gente aprende... É a corporificação da cena, é isso? Ou não? Corporificação da cena, sim, porque se tu pensar que o que é o corpo da cena? O corpo da cena não é só o ator e a atriz em cena. O corpo da cena é a luz, o corpo da cena é o texto, o corpo da cena é a cenografia, o corpo da cena é o figurino. Então, a biomecânica, ela te ajuda a pensar sobre todo este corpo. Agora, é uma coisa interessante tu falar, eu vejo treinamento, eu vejo espetáculo, eu vejo vocês, fazer... E é uma coisa muito interessante, porque como é que a gente aprende? A gente aprende através de repetição, no processo, e isso se envolve o processo cognitivo, etc, etc, etc.
as coisas, isso o Piaget fala, o Paulo Freire fala, a gente aprende através da nossa interação, do movimento do nosso corpo no espaço. Quando a Esther Grossi, que é uma grande educadora brasileira de Porto Alegre, do GEMPA, Grupo de Estudos em Educação e Metodologia de Porto Alegre, ela sempre diz, e ela é uma grande mestra, doutora, enfim, nos seus 85 anos, que claro que ela pensa no Piaget e no Paulo Freire, porque ela é especialista, o conhecimento ele se constrói através da nossa interação com o espaço. Quando a gente visualiza algo, o nosso corpo interage no espaço, no movimento, a gente constrói conhecimento. Por isso que a matemática, se a gente visualiza que uma garrafa mais uma garrafa são 2 garrafas, a gente entende o que é 1 mais 1 se a gente toca, visualiza. Por isso que a gente tem os joguinhos de matemática, por exemplo. Eu digo porque ela é professora de matemática, ela é especialista em matemática. Mas a gente pode pensar em qualquer outro. Quando a gente consegue colocar algo no espaço, a gente constrói conhecimento de forma mais potente. Por isso que a biomecânica precisa passar pelo corpo, pela experiência, para depois a gente entender a luz. E a luz também tem movimento. O figurino também tem movimento. Então, é muito importante. Por isso que passa pelo corpo. Não fica racional na cabeça, daí fica um monte de teoria vazia que não se concretiza. É nesse sentido. Aí, no final das contas, o público não precisa saber o código-fonte do programa, né? Ele tem que assistir a peça segredo. e depois Não, no final é para ele se divertir, enfim. refletir, etc. refletir Ser sobre tocado o tema. pela arte. Agora, você falou no figurino, e o figurino é um espetáculo à parte nessa peça, né? E o cenário, né? Não, é que o cenário a gente até falou que eu não via a questão da projeção como um ator, né? Achei legal essa visão. Para mim, a projeção era cenário e pronto. Mas eu até acho que tem até uma terceira coisa, que pode ser um ator, pode ser um cenário, mas também pode ser uma reação, um comentário, né? Como você falou que ela olha a projeção olha para ela e tal. Então a projeção também pode ser um comentário, inclusive de rede social, do que ela está falando ali na hora, né? Pode. Você falou, já tem alguém comentando. Sabe qual era o meu desejo? Você tá falando com o Fred. A gente tem que fazer esse projeto. Fazer o espetáculo presencial. Mais um projeto. Presencial e fazer no Instagram ao vivo e abrir os comentários e projetar os comentários. Ah, coisa linda. As pessoas na plateia poderem ir comentando ao vivo. Fazer as pessoas deixarem o celular ligado dentro do teatro. Fazer o que ninguém quer. Sabe? Eu fico assim, como que a gente potencializa a participação? E isso a gente tem que pensar o espetáculo como um lugar de convívio, um lugar onde a gente... O que é compartilhar a autoria do espetáculo? É a gente abrir o convívio da construção Aí do você está espetáculo. abrindo o código-fonte do espetáculo. Exato. E pode ser muito interessante. Como que seria ao vivo e como que seria eles ao vivo? Porque não é assim, eu vou abrir porque é interessante. Não. O ator e a atriz tem que... Como seria... Tem que Como reagir. como isso alimenta, como isso, né, se interage no momento, no efêmero da arte, né, da É cena. poder de improviso. É porque, assim, se a gente pensar no nosso espetáculo, ali pela metade, ela já estaria sendo cancelada ao vivo, Então. né? E as pessoas já estariam colocando os comentários ali. Pela metade do primeiro ato, né? Mandando ela, enfim, né? Pras cucuias, assim. Mas isso é ótimo também, né? Mas como que a gente reage com esse outro personagem que são os comentários, né? Que são o público reagindo ao vivo ao que está acontecendo. E daí, no final, era capaz das pessoas subirem no palco. Só que o mais engraçado é que o espetáculo é todo baseado em falas e profiles reais, né? Então, a gente entra nos Instagrams, a gente pega os textos do Instagram da peça, vários dessas socialites. E elas têm milhares de seguidores. E elas falam Então, absurdo. mas essa era outra pergunta que eu ia fazer, porque você comentou que teria sido cancelado já no primeiro, na metade do primeiro. não. Talvez, será? Elas estão aí. Porque, vamos lá, vocês falaram que cerca de 70% do texto saiu do Instagram, ou de alguma matéria, ou de alguma publicação relativa a essas 15 socialites. Essas pessoas têm zilhões de seguidores nas redes. Tudo robô.
Não creio, não creio. Até uma parte pode ser. Uma parte pode ser, mas outra Mas não. será que a gente já... Ou a gente olha rindo e não dá bola? Não, tá tudo bem isso aí? Ou será que talvez já não está entrando num senso comum? Ou, isso é quase normal. Ou... É isso que é muito bom tu falar isso, porque essa coisa do quase normal é muito interessante, porque coisas absurdas estão virando quase normal. Já viraram. Já viraram, exato. Perfeito. Então, virei otimista, estão então, virando. assim, quando a gente estava criando espetáculos, assim, vamos fazer um espetáculo como se isso fosse quase normal. Como se fosse quase normal comer um chocolate e cuspir para não engordar, porque isso é real. Quando ela come chocolate em cena, ela gospe, ela fala para não ficar cheinho, que chama ele de cheinho, porque ela é gordofóbica. É real isso. Ela ensina a gente, não engulam chocolate. Vocês querem comer chocolate e não engordar? Bota na boca, mastiga, sente gostinho e gospe. Então, e isso a gente... Então, vamos trazer esse quase normal para ver qual é que é. Vai chocar as pessoas? Não vai? Talvez sim, talvez não, mas vamos experimentar, vamos ver o que né, a gente acentuando algumas questões, como que isso acontece. Então, e a atriz, né, a Dandara, performando essas socialites, ela faz isso com normalidade. Para ela é normal cuspir no chão com chocolate. E daí a gente fica, mas isso acontece. Mas talvez nesse lugar é diferente. E daí a gente cria o que é legal da gente criar. Então, eu fico pensando assim, tá tão difícil a pandemia, né? Vamos fazer uma coisa bonita, mas vamos criar um diálogo, vamos conflituar um pouco e vamos ver onde é que vai dar. Mas o espetáculo não acabou ainda, o ensaio que vocês viram não acabou. Tem a cena final ainda, que é o pedido de desculpa dela, porque isso tem no Instagram, vocês viram? Sempre tem, né? Sempre tem, a Se eu sociedade pedem ofendi desculpa. alguém. Então a gente vai filmar essa semana, ela pedindo desculpa. Porque isso tem. A gente descobriu horrores de coisas que pra mim é novidade. Eu sou careta, gente. Eu não sou dessas coisas de Instagram muito, mas enfim. Falei demais. Mas se você for agora já estou delirando aqui também, né? Mas se você for no campo de comentários dessas postagens, você vai ver um mundo à parte. Porque tem robô, mas também tem gente que segue porque gosta, porque é fã, e que vai defender e vai, né, defender tudo que é dito lá. Mas aí tem gente que vai cancelar, e aí, de repente, o que está cancelando está brigando com o que está defendendo e vira um outro mundo ali no meio do... Cria outra cena. Outra cena. E acho que o que mais me surpreende, eu não sei a ti, mas assim, porque assim, 70%, 80% são textos reais. Os outros 20% não, são coisas inventadas. É quando a gente se depara com as coisas inventadas sendo ditas na vida real pós-texto pronto. Isso realmente, assim, já me chocava quando as coisas chegavam, mas parece que entra nesse modus operandi e aí tu inventa algumas coisas. E quando você vê aquelas coisas que saiu da tua cabeça, fala assim, não, ninguém diria isso, acho que esse é demais, e eu vou colocar aqui num texto. E aí alguém diz, aquilo choca muito, assim, de deixar no chão. E meio que assim, quando eu assisti, né, o ensaio e tal, eu pensei, é muito caricatura, né? É muito forçado, é muito... Só que não, né? Não é forçado. É real. É real. É complexo. Mas assim, tentando limpar um pouco o meu coração Limpa. e meu peito. Tá todo ódio coletivo. Que vestido lindo. Vamos falar só do vestido lindo. Então, vestido lindo. Amei o vestido, amei os sapatos. Segredo, amei né, tudo. Fred? Segredo. A complexidade. Não, eu fico imaginando a complexidade para montar. Não, tem cenas muito maravilhosas ali, sem querer dar spoiler, mas eu fico olhando, eu ficava olhando e falei, como é que eles decoraram, né? Decorar texto a gente já sabe que não é complicado, pelo menos para mim. Mas como é que decoraram a sequência de puxa o fio para lá, puxa o laço para cá, dá E três do giro voltas. do giro do palco, não é palco, é do pedestal, palco. do palco. Tabladinho. redondo. Tabladinho, talvez. Vai lá. Ensaio. Tá bom. Muito ensaio. É engraçado que quando a gente passou por vários percalços, né? E na época que a gente estava ensaiando
a questão do vestido, a Dandara estava isolada porque o irmão dela estava com Covid. Então, ela estava com medo que ela também estivesse. Então, ela ficou isolada. E ela é a personagem central. Aí, a gente fez o quê para ensaiar o vestido? Que era, tipo, a gente precisava deixar isso pronto, a questão do vestido, e a gente não tinha outra coisa para fazer. A gente botou um manequim e ficou eu e o João enrolando o vestido no manequim. A gente ficou ensaiando. Sem a Dandara. Sem a Dandara. Aí a gente fazia, depois que o João pegou Covid. Nossa O Senhora. João é o pianista, É o porque tem um pianista. pianista no palco Isso, e que exato. toca Depois, as músicas das depois o cenas. manequim pegou Covid. Depois o manequim pegou Covid, não. Eu não A peguei, Dandara, graças a assim, Deus. ninguém pegou Covid, só foi o João. A Dandara era falso. Ela não deu. Mas ele pegou, daí tinha que ensaiar, porque eu queria que ela mudasse de figurino com o mesmo figurino. Tanto que o figurino, a gente foi, encontramos e tal, eu quis ele justamente porque ele tem muitas possibilidades de mudança. Ele chama Infinity Dress. Olha. O vestido Ele infinito. tem, sei lá, na internet a gente pode achar assim 50 possibilidades de fazer ele completamente diferente. Então, eu queria mudar ela 3 vezes. Eu queria que ela 3 vezes mudasse de modelito, porque para essas socialites é muito importante O look. o look. E como que a gente vai deixando ele cada vez mais refinado, tanto que termina com ela aqui no, né, Elegantérrima. elegantérrima. E ao mesmo tempo, como que esse figurino retrata o que ela deseja ser, mas também o contraponto em relação a quem talvez ela realmente seja. Como todos nós, né? Uhum. Então, a necessidade de ir destruindo isso foi importante também. Não só através da sujeira que fica no palco, mas no final, quando ela tira tudo, por exemplo. Né? Como que a gente consegue construir e daí mostrar quem é de verdade, a alma. E também, assim, ok, é uma crítica a isso, mas tem humanidade nisso também. Tem uma fragilidade. Ela é mulher, sabe? Então, a gente buscou, ao mesmo tempo, nesse contraponto, fazer assim, não, eu gostaria muito que o espectador e a espectadora, em algum momento, enxergasse ela como algo que também é um produto de uma sociedade capitalista, machista, etc, etc. Então, como que a gente, ao mesmo tempo que ela fala coisas absurdas, a gente enxerga que ela é um ser humano? Não sei se a gente consegue isso exatamente, mas a gente tenta. Né? Também veio esse outro lado, né? Isso a gente só vai saber quando rolar o tiver espetáculo. público. Eu quero fazer uma pergunta ainda sobre cenário figurino, que eu não sei exatamente o que é, mas enfim, eu gostaria de saber. E sem dar spoiler, porque eu não sei se alguém morreu no final. Não, alguém segura o Marcelo. Não sabemos se alguém morreu no final, gente. Ninguém Alguém não sabe? sabemos. Eu não sei. Mas eu sei que tem sangue. Tem sangue. Como esse sangue aparece? Mágica. A mágica do teatro. Poxa, eu queria saber detalhes sórdidos. Só e depois como- que desligar as câmeras. O sangue é a coisa mais absurda da face da Terra. É a Fala. coisa mais absurda da face da Terra. Pode falar? Claro. Qualquer coisa a gente corta na edição. Quando começa o espetáculo, eu tô com... Ai, falei. Tá bom, Quem ok. é você na peça? Alguém. Quem é você na fila do pão? Alguém. É engraçado, deixa eu te interromper, Fred, que eu tenho que falar um negócio que eu tô para falar desde o comecinho aqui. Uma coisa engraçada de conhecer ator é que o Fred é parceiro de trabalho, já fizemos um monte de coisa junto, blá, 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 blá. Trocamos dica de série pra caramba e de filme. Né? Isso é a primeira coisa que eu tento lembrar do Fred, sempre é isso, né, de pegar mais uma série, um livro bom de dica, mas eu não consigo tirar da minha cabeça a sua imagem no Inspetor Geral. Ah, Tá? sim. Pra mim, E, ó, aquele personagem é tão marcante que fica assim. trejeito, E é muito legal isso de conhecer um ator. Que de vez em quando você olha e fala, Inspetor Geral, fica um sorrisinho assim no canto de boca, assim, você lembra de uma coisa legal. Mas enfim, sigamos. Sigamos, vamos voltar ali Sangue. sim, Do sangue. o senhor juiz pra mim, o senhor juiz com seus sapatinhos vermelhos. E o jeito de andar. Que um dia me falaram que era que lembrou da música do David Bowie, né? Esqueci até o verso, que fala I put my red shoes and just dance the blues, acho que é alguma coisa assim. E desde então, pra mim, aquela é a música do senhor juiz. Mas enfim, voltando ao sangue. à cena. Desde que inicia o espetáculo, eu já tô com o aparato em mim.
Eu só não estou com a bolsa de sangue. É uma... A bolsa de suco, né? Só vamos deixar claro. É, Sangue, isso, sangue. não é sangue, é Sangue anilina... cenográfico. É anilina... É uma mistura de anilina comestível, como é que fala? Anilina... Enfim, é anilina comestível, é essa que usa na culinária, né? E é uma bolsinha de soro que a gente coloca anilina dentro. Na verdade, é uma bolsinha que ela tá aberta, colada com fita de linóleo. A gente coloca a água e a anilina, o corante alimentício. Corante alimentício. E enquanto tá lá atrás com a cena da polícia, eu tô conectando eu tô soltando que ele tá colado na minha calça com fita também. Eu tô soltando o caninho daqueles caninhos de soro que ele vem passando desde o meu pé e ele vem até as minhas costas. E aí quando eu caio, o Maicon aperta a bolsa e sai o sangue nas minhas costas. Olha, muito bem. A gente teve que fazer figurino pra ele dobrado, né? É. Ah, sim. Já pensando se tivesse 2 espetáculos num dia, ou 3, ou de um dia pro outro, tem que ter dobrado, já foi feito. Na verdade, a primeira coisa que a gente fez com o figurino dobrado é porque a gente imaginou que ia manchar, né? A gente imaginou também que poderia manchar. E daí tinha, além de botar a bolsinha, ainda tinha a correria de trocar de roupa em muito pouco tempo. Porque ele tá todo alinhado, ele tá com uma... Elegante também. Não, ele é elegante. E aí voltar, fechar os botões da camisa, ficar tudo fechadinho, botar dentro da calça, estourar, não vou falar o quê, e morrer, né? Não, tu não pode falar que ele morreu. Ah, ele não morre. A gente corta. Não morre, vira estrelinha. A gente põe um alerta de spoiler no começo. Passa uma fita, um pé. E aí... E aí era engraçado porque eu caía ofegante, tava morto lá assim. Dá tempo de trocar de roupa, conectar o... Agora eu já consigo ficar um pouco mais, porque a gente viu que depois da primeira tentativa eu cheguei, já joguei a camisa na máquina, saiu perfeita, maravilhosa. Mas dá pra fazer 2 espetáculos no mesmo dia. Muito bem. Eu me diverti bastante só vocês falando da peça, da montagem. Enfim, imagina quando o povo vir assistir. Ai, Eu não tomara. vejo a hora de ver qual é que é. Então, essa era a minha próxima pergunta. E quando isso vai acontecer? Quando o povo vai poder Acho ver? que Como mês vai que vem, né? Ainda não, mês que vem ainda não. Outubro, não? Não, vai ser online, né? No caso, é que vocês perguntaram de vir ver, né? Vir na plateia assistir. Não, eu tô dizendo online. Não, online já mês que vem a gente já vai fazer uma estreia Mês que online. vem, no A caso, questão outubro. agora o Outubro, nosso isso. estudo, porque assim, uma coisa é o espetáculo no teatro, agora eu tenho que dirigir ele online, porque eu não quero eu não quero, eu não quero mesmo, ele filmado no palco, né? Então, O diretor tem essa coisa de não querer. então assim, quando a gente filmou, eu já quis filmar 2 vezes, uma atrás da outra. A primeira vez com 3 câmeras paradas, a segunda com a chilena e o Diogo em cena e eu dizendo, filma a mão do pianista, filma ela, né, uma dentro do palco. E agora tem que fazer essa edição, que vai ser bem difícil, já tem um primeiro corte, mas não tá legal. Fazer assim, feito para ser online. Então, por exemplo, uma imagem, a projeção é importante, por exemplo. Então, mostra a projeção não da gravação, ela como é no Verdade. computador, e bota um quadradinho do rosto dela, ela bem dinâmica. Então, e quando a gente captou, já fiz pensando nisso. Não, vamos fazer um espetáculo para ser online, também online, com qualidade online. Com áudio bom, com uma imagem que tem uma concepção, que não é simplesmente parado aqui e ali, 3 ângulos diferentes. Ela mas tem por que estar lá. Tem, exato. Fica aqui a nossa solidariedade a quem vai editar isso, porque vai dar trabalho. Vai dar um trabalhão, mas vai ter que ser. Porque vai ficar muito legal. A gente já fez pensando nisso, né? Quando a gente fez essas gravações todas, a gente já fez pensando nisso. E mostrar o teatro, sabe? Mostrar o dedo do pianista tocando, mostrar ele no computador, mostrar quem está na coxinha escondido. Porque esse jogo entre realidade e ficção é o espetáculo. O espetáculo é baseado em profiles reais, mas ele é ficção. E a gente não sabe quando que é ou quando que não é. E essa dúvida, e no final a gente ouve os áudios, mas, meu Deus, é real. Mas não é. É isso que eu acho interessante do teatro.
É isso que eu acho muito interessante, da gente saber que é uma ficção, mas dialoga com a realidade, o que tem esse conflito, essa crise do drama moderno. Não, assim, e uma coisa Pós-moderno. que vem, para mim, pelo menos vem desde antes ainda de pandemia, quando começou-se a transmitir ao vivo espetáculos, que uma coisa muito óbvia, né? Quem está assistindo em casa, ele perde o calor de estar lá dentro de um teatro, de estar sentindo a vibração do som da orquestra, ou de estar vendo, né, trocando energia com o ator no palco. Ele tem que ganhar alguma coisa. Ele tem que ganhar um close que ele não poderia ver no teatro, né? Ele tem que ganhar uma dinâmica mais rápida, que o olho dele não acompanha, mas que no vídeo dá para entregar isso. Tem que ter, senão... Então estão acontecendo espetáculos lindos, até digo assim, o espetáculo do Grupo Galpão, que é esse grande grupo brasileiro. Os Sonhos de uma Noite de Galpão, eu acho. Ingressos gratuitos pelo Simpla. É um grupo de teatro um dos mais tradicionais do Brasil, vocês conhecem o Grupo Galpão, enfim. E um grupo que tem uma característica de trabalhar com cenário também, com uma coisa muito que você é impactado de ver ao vivo. Exato, e eles fazem um espetáculo que eu acho muito legal estrear agora, online, que é assim, cada ator, eles falando por cima, eles pesquisaram mais 150 sonhos de pessoas durante a pandemia. E eles ligaram para essas pessoas desses sonhos e fizeram um trabalho todo de pesquisa em sonhos na pandemia. E eles fazem com o celular em casa sozinhos. E no final, assim, cada um num palco, com luz, com cenário, fazendo o seu solo sobre aquilo. E daí me dá uma esperança na arte. A arte não morreu, não vai morrer. Jamais. Depender de nós, jamais. É erva daninha. E esse espetáculo me trouxe muito isso, sabe? Ele foi feito para ser online e tal, mas o teatro tá ali. Ainda existe. Ainda tem palco, ainda tem ator, ainda tem luz. E a gente agora tá se reinventando dessa forma. Enfim, vamos lá. Muito E bem. como foi para você? Acho que foi o primeiro. Assim, vocês já tinham visto espetáculos de música, vocês assistiram a pré-estreia, né? Como é que foi, depois de tanto tempo, assistir de novo um espetáculo de teatro? Porque, não sei se já tinham visto outro espetáculo de teatro depois que começou a pandemia? Não. Eu para ser bem sincera, talvez isso não foi para mim uma coisa a se pensar, porque como eu estava ali a trabalho, eu Não desligou. Eu não desliguei. Mas eu acho que o meu choque com a peça foi tão grande que eu não consegui acionar esse. Ficou em outro lugar, porque de fato eu achei a peça impactante, é a palavra. Fica a dica aí pro povo assistir, porque de fato para mim ela foi impactante e foi muito impactante eu olhar para aquilo, e eu sabia pelas nossas conversas que a maioria daquilo eram coisas reais. Eu ficava o tempo todo, eles falaram, isso realmente aconteceu. Então eu fiquei muito nesse universo, sabe, isso é real, isso realmente aconteceu, alguém realmente falou isso. Foi o que me tocou. Mas, no final tem um impacto maior ainda. Mas para mim foi, tá, Fred? Eu que estava mais relaxado, não tão preocupado com o trabalho. E eu lembro até que eu postei antes de começar. Eu postei no Instagram, nem sabia muito detalhe da peça ainda. Mas eu postei lá, putz, vou ver teatro depois de sei lá quanto tempo. E muita gente comentando. Pô, que legal, o que é isso? Quero ver também e tal. Então teve uma coisa assim. E tinha ali meia dúzia de pessoas no teatro, né? Com todo mundo muito longe um do outro. Mas só de olhar assim, aquela meia dúzia de pessoas nas poltronas, ver vocês terminando de preparar o palco e tal. Falar, meu Deus do céu, volta as coisas ao normal logo, porque... Enfim, É isso. que chegamos ao final. Feliz. Não, papo delícia, papo gostoso. Muito obrigado, gente. Coisa boa. Nossos primeiros convidados. Exato. A gente tinha feito sempre com a equipe interna, né? E agora fica a dica, o povo que acompanha a gente nas redes sociais para saber quando a peça vai acontecer no online, para poder prestigiar e poder ver
coisa da terrinha, né? A gente se orgulha, a gente ainda é bairrista de falar assim, é produção de Jaraguá, com o Marcelo, que não é de Jaraguá, mas já quase. É, né? Já. Mas, enfim, com artistas, com muita coisa local e de extrema qualidade que você vai ver em grandes centros. Então, E logo mais a gente vai fazer presencial, certo? na fé. E também, acho que a gente foi os primeiros, né? Eu acho que valia fazer uma conversa com a Dandara, porque assim, o processo dela foi outro completamente diferente, porque ela teve que decorar um texto imenso. Nossa, é gigantesco. E em pouquíssimo tempo para decorar um texto imenso. É muito grande. Né? É muito grande. Dandara e o João, porque o João é um caso à Dandara e parte João, também, né? Fazer uma com os dois, assim, sabe? E no caso de Dandara ainda tem, porque ela grita, né? Ela não fala. É microfonada já, naturalmente. Ela já é acústica. Enfim, quem quiser saber mais um pouco da vida de vocês, querem deixar o Instagram de vocês? Pode procurar a gente no @tc. Que é a página do Teatro Contraponto no Instagram, né? Que é o grupo aqui de teatro da SCAR. Segue a gente lá. E, Marcelo, tu tem... Quer que eu fale Meu também? site ainda não tá pronto. Mas tem o Racurs Teatro também. Racurs Teatro, ou Marcelo Bugarelli no Instagram. Enfim. Ali a gente está sempre divulgando os trabalhos, né? Lá no do Contraponto tem fotos das fases de montagem? A gente ainda está preparando este material. Tem Então, todo esse material. logo virão aí novidades também. Tem todo o material registrado. Vai ter. A gente está fazendo um material bem legal. A gente está combinando com o Samuca, que é o assessor de comunicação aqui, que fez todas as outras podcasts, lives, alguma coisa que vai se encaixar ainda, vai descobrir ainda, né? Pod lives. Pod lives. E a gente está fazendo um trabalho com ele de definição de uma estratégia que vai, assim, ó, muitas postagens falando Gente, sobre diretor é o máximo. Vai ter direção de imagem para rede social, Claro. é isso? Ó, show. A gente ensaiava bem arrumado. Muito bem. Diretor maquiado no ensaio.